Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos aqui fazer a análise da prova de Paulínia, né? Prova da Fundação Getúlio Vargas, e a gente vai comentar um pouco essa prova. Pessoal aí que vai fazer concurso da FGV, né? É importante saber um pouco aí dessa prova, tá? Então nós vamos fazer em duas partes, né? Porque ela é uma prova de 60 questões e obviamente que um vídeo ficaria bastante longo, né? Então nós vamos aí tentar dividir para mostrar para vocês, olha a carinha da prova, né? Professor de educação básica aqui, né? Elas utilizam o tipo, é uma prova bem diagramada, né? Fundação Getúlio Vargas faz provas bem diagramadas, ó, as alternativas A, B, C e D, né? Aqui coloca o tempo, 4 horas, né? 2 horas você se retira sem levar, então tem as instruções aqui, tudo muito bem feito, né, pela FGV, nessa parte de diagramação. Aqui língua portuguesa, que eu não vou comentar nesse primeiro momento com vocês, tá? Não vou comentar aqui língua portuguesa, nós vamos falar das questões de ensinar e aprender aqui, que é a nossa parte aqui, né? Então, olha só, traz um texto aqui, né? Fundação Getúlio Vargas traz um texto, o rato roeu a roupa do rei de Roma, né? Aqueles trava-línguas. Trava-línguas e frases em relação com o meio social e cultural das crianças eram muito utilizadas no processo de alfabetização. Inicialmente memorizavam-se as vogais, depois as sílabas, até chegar às palavras e às frases. O que importava era a montagem silábica independente do conteúdo das frases, né? Então, assinale a opção que identifica corretamente o método de alfabetização a que se refere o texto acima. Então, só para a gente começar, vocês viram aqui, né, uma questão aí bastante clássica, né, perguntando aí uma questão sobre a alfabetização, sobre o processo de alfabetização, e aí vai perguntar essa montagem silábica, conteúdo de frases, sem contexto, né, com meio social, ela é o quê? É construtivista, que parte da memorização oral do alfabeto? Construtivismo parte da memorização? Não, né? Fonético, que associa cada palavra com a imagem respectiva? O que você acha? Sintético, que se baseia no princípio alfabético e de soletração, opa, né? Analítico, que incentiva a criança a escrever o que sente, e global, de contos, que enfatiza o texto antes da palavra. É claro que aqui estamos falando, né, de sem relação com o meio social, montagem silábica, memorização, né? Então estamos falando do sintético, que se baseia no princípio alfabético e de soletração, gabarito letra C. Pergunta clássica, né? Então pergunta para ver se realmente você tem aquilo que é a base, e a Fundação Getúlio Vargas gosta muito de cobrar isso, aquela base, né? Aquela teoria que sustenta aí várias questões do processo de ensinar e aprender. Leia o fragmento a seguir, né? Então, é um transtorno de aprendizagem da leitura que se caracteriza pela dificuldade em reconhecer a correspondência entre símbolos gráficos e fonemas, bem como em transformar signos escritos em signos verbais da fala. Então, qual que é isso, né? Transtorno de aprendizagem de leitura, é dislexia, é afasia, é dislalia, é disfemia, é disglosia, né? Então, o que é esse transtorno de aprendizagem da leitura, dificuldade de reconhecer a correspondência entre símbolos gráficos e fonemas, né? Então, é a famosa clássica dislexia, né? Então, se você não sabe isso, anota aí já para você ver. Pergunta clássica, né? Sobre uma questão aí que atinge muitos estudantes brasileiros, né, e do mundo inteiro, que é a dislexia. E aqui, se você não sabia, já anota aí no seu caderno de resumo, tá? Então, perguntas da banca FGV, sempre buscando ali a fundamentação teórica, perguntas, né, conceituais, trabalhando aí questões aí bem pontuais, né? Então, interessante para você ir conhecendo a banca. Aqui trouxe um texto das diretrizes curriculares
nacionais para a educação infantil. Aliás, tem vídeo meu no canal aí sobre isso. As propostas pedagógicas das instituições de educação infantil, ao reconhecer as crianças como seres íntegros, que aprendem a ser e conviver consigo próprios, com os demais e com o próprio ambiente de maneira articulada e gradual, devem buscar, a partir de atividades intencionais, a interação entre as diversas áreas do conhecimento e aspectos da vida cidadã, contribuindo assim com o provimento de conteúdos básicos para a constituição de conhecimentos e valores. Com base no exposto, a educação pública nos anos iniciais é considerada um espaço preparatório para as etapas da educação subsequente, orientada para o desenvolvimento do universo relacional das crianças e sua compreensão da realidade, vista como instrumento social capaz de suprir as carências na primeira infância, organizada como etapa preparatória para o ingresso no ensino fundamental e utilizada como instituição assistencial para amparo e proteção de crianças pobres, né? Então, olha só, gente, aqui está cobrando também coisas bastante conceituais, bastante teóricas aí da parte, né, da educação infantil. Então, ó, não pode ver a educação infantil como uma instituição assistencial, de jeito nenhum, né? Nem como, de acordo com as diretrizes, preparatória para ingressos. Não é o grande objetivo, né? Nem como suprir, ó, novamente, assistencial, o espaço preparatório. Então, nós já eliminamos essa e ficamos com a alternativa correta, que é a B, né? Orientada para o desenvolvimento do universo relacional das crianças e sua compreensão da realidade. Lembrando, né, que os eixos estruturantes da educação infantil são as interações e brincadeiras, né? E que nesta fase, né, em qualquer fase da educação, cuidar e educar são indissociáveis, inseparáveis, tá? E claro, a gente não pode ter esse olhar de educação infantil como assistência, né? É a creche, não. Então, é educação, tá? Então, olha aí, uma pergunta também, um fundamento básico aí, né, da educação infantil, certo? Olha essa pergunta aqui que interessante, a 14. Analise a imagem a seguir, né? Até um nome disso. Encontre X. Aí o aluno respondeu assim, ó, ele está aqui, ó. Achou o X, né? O professor pediu para encontrar o X, achei o X aí. Tá aqui o X, né? E aí tomou um errado aqui, ó. Considerando a imagem acima e os processos de avaliação formativa, é correto afirmar que o elaborador não, né? O que o elaborador não fez? Mostrou clareza, comprometendo a intencionalidade e o planejamento da questão, né? Então, faltou isso? Faltou, né? É já o gabarito de cara, né? Quem elaborou a questão não foi claro, né? O aluno falou, mostra o X, está aqui, né? Então, não mostrou clareza, comprometendo a intencionalidade da questão, certo? E, claro, o planejamento. Ó. Demonstrou objetividade, contextualizando uma situação, problema de modo objetivo? Não, né? Não contextualizou, foi ali, ó, encontre X, não falou nada, né? Então, explicitou os comandos respeitando os conceitos? Não, né? Não planejou corretamente, dirigindo as ações do educando por meio de objetivos e estratégias óbvias? Também não. Não considerou a intencionalidade, produzindo um instrumento adequado de aferimento de aprendizagem? Não, né? A letra correta é a letra A. Não mostrou clareza, comprometendo a intencionalidade e o planejamento da questão. Aqui na B, não contextualiza, né? Ele não respeita os conceitos de intencionalidade e planejamento, ele não dirigiu as ações do educando, né? Então, portanto, é letra A, de amor a 14, letra A. Olha que interessante, né? Isso aqui é até um name que tem aí na internet, na rede social. 15, uma pergunta clássica da FGV, já caiu na prova de Angra dos Reis, caiu aqui de novo em Paulínia, né? E a FGV está sempre
fazendo essa pergunta. Até repetiu figura, tá? Então aqui, ó, né, escrita dos alunos aqui, né? E aí ele vai perguntar, assinale a opção que indica os níveis de escrita apresentados segundo a ordem apresentada. Então esse primeiro aqui é o quê? Né? Esse segundo é o quê? Esse terceiro é o quê? E esse quarto é o quê? Então você tem que saber identificar o que é pré-silábico, silábico, silábico alfabético, tá? Então, uma dica, né? Tenta identificar aqui o que é pré-silábico. O que é pré-silábico para você? Imagem 1, imagem 2, imagem 3 ou imagem 4, né? Deixa eu ver, poxa, pré-silábico, 3, né? 3 é pré-silábico. Então, olha só, vamos ver a ordem aqui. Aonde tem pré-silábico aqui no meio, né? Aqui, ó, pré-silábico na B, né? Aqui não, aqui tem também, ó, silábico, ó, tem duas, então a gente já eliminaria as outras alternativas, né? A terceira, pré-silábico. Então vamos ver agora qual que é alfabético. Olha aqui, ó, escrito certinho, ó, cavalo, olha aqui, né? Então a segunda é alfabético, olha aqui, alfabético, olha aqui, ó, alfabético e pré-silábico, tá? E aqui, ó, não é, que aqui é silábico. Então a gente já achou a alternativa, tá vendo? Não precisava nem saber tudo, mas é importante você saber, né? Aqui, ó, cavalo, tá com K aqui, tá silábico alfabético, tá quase lá, né? Ó, silábico, né? Aqui, ó, silábico, tá escrevendo aqui algumas coisas, ó, CVO, tá vendo? Então tá silábico. E aí você tem que saber isso aqui cai demais, a FGV gosta demais desse tipo de questão, né? Então já até repetiu, hein? 2019 Angra dos Reis, 2021 usou até a mesma figura, essa figura do cavalo aqui é igualzinha o que apareceu na prova, acho que tem outras figuras também, tem aí no meu canal, vou deixar também uma análise de prova. Olha aqui, leia o fragmento a seguir. Outra parte de conceito fundamental, aqui falando de alfabetização e letramento, e um complete aqui, ó, entende-se por o ato de aprender a ler e escrever, enquanto tal designa o estado que o indivíduo ou grupo social adquire como consequência de terem se apropriado da leitura escrita. Por sua vez, é a condição daquele que não denomina a leitura e a escrita. Ó, bem conceitual, bem clássica, né? Bem base ali dos conhecimentos de alfabetização e letramento. Então, o que é? Assinale a opção cujos termos completam as lacunas. Então, eles gostam também de trabalhar com essas questões de lacuna. E o que é? Letramento, alfabetização, iletrismo. O que é iletrismo, gente, né? Alfabetização, letramento e analfabetismo, opa, essa encaixa, hein? Entende-se por alfabetização, o ato de aprender a ler e escrever, enquanto letramento designa o estado que o indivíduo ou grupo social adquire com consequência de terem se apropriado da letra escrita. Por sua vez, analfabetismo é a condição daquele que não domina a leitura escrita. Perfeito, letra B, né? Olha, alfabetismo, alfabetismo funcional, iletrismo, letramento, alfabetização funcional, analfabetismo, alfabetização, letramento, analfabetismo funcional, né? Então, nenhuma dessas aí é letra B de bola, né? Então, analfabetismo funcional é aquela pessoa que ela sabe juntar as letras e tal, mas ela não tem compreensão dos textos e tal, né? Mas aqui é uma questão bastante clássica aí, a 16, letra B, e já aproveita e anota aí, porque aqui você já coloca lá no seu resumo, que é alfabetização, letramento, analfabetismo, para você não errar mais esse tipo de questão. Outro tipo de questão clássica aqui da FGV, é as afirmações, e aí perguntar quais estão corretas. Considerando o papel da brincadeira no desenvolvimento infantil, analise as afirmativas a seguir, tá? Então, o jogo é considerado uma atividade lúdica com grande valor educacional e sua utilização no ambiente escolar traz vantagens para o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, vamos olhar as alternativas. Ó, tem uma que é só 1, tem uma que é 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3, tem 1 e 2 e 3, né? Então, aquela tática de tentar ver se não tem a 1, 2 e 3, para a gente saber que, então pelo menos uma está errada, não dá para usar aqui, né? Mas vamos lá, a 1 está certa? Sim, o jogo
é uma atividade lúdica importante, né, com grande valor educacional, aí, principalmente na educação infantil. Isso é muito usado, né? Em todas as etapas da educação ela é importante, mas aqui na educação infantil está dentro dos eixos estruturantes, né? Interação e brincadeira, né? O jogo pode ser considerado aí uma brincadeira, né? Uma atividade lúdica. Bom, vamos ver aqui. 2. Na fase de alfabetização, o uso de jogos tecnológicos deve ser evitado, pois desconcentra e desvaloriza o raciocínio lógico das crianças. Será? Aí muita gente vai cair nessa, hein? Muita gente vai cair nessa, mas não deve ser evitado não. Por quê? Está de acordo aí com a nova geração, né? A tecnologia está aí, a gente deve usar a tecnologia ao nosso favor. E ela não desconcentra e desvaloriza, né? Existem muitos jogos que elevam o raciocínio lógico. Portanto, a 2 está errada. Aí a gente já eliminaria a B, já eliminaria a D e já eliminaria a E, né? E aí ficaríamos apenas com 2 alternativas aí, tá? Então vamos ver. No processo de desenvolvimento cognitivo, a brincadeira favorece a evolução individual da criança e aprimora seu conhecimento sobre as dimensões da vida social. Perfeito, portanto, 1 e 3, né? 1 e 3, alternativa C. Olha aí, ó. Coisas básicas, né, sobre a educação infantil. É aquilo que eu falo, ó, coisas básicas que caíram e perguntas até, para quem está bem preparado, né, um pouco tranquilas essas perguntas, tá? Vamos para 18, que traz o falso e verdadeiro, também outra característica da banca. Sobre o desenvolvimento linguístico e o papel da consciência fonológica na alfabetização, analise as afirmativas a seguir e assinale verdadeira, F para verdadeira e F para falsa, né? Então, olha aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Não tem nenhum que todas são verdadeiras e não tem nenhum que todas são falsas, né? Então, essa hipótese que todas são verdadeiras e todas são falsas, a gente não vai ter. Isso já é uma pista, né? É pelo que eu falo. Bom, vamos lá. No processo de alfabetização e letramento, o conhecimento das letras deve anteceder o desenvolvimento psicogenético. E agora, hein? Essa aí tá com uma cara de falsa, né? Deve anteceder? Não, né? Não, né? Não deve anteceder, não. É F aí, hein? F, aí já ficamos com 3. A fase silábica com valor sonoro se caracteriza por maior consciência fonológica em relação à fase silábica sem valor sonoro. E aí? O que você respondeu, hein? Tá cara de verdadeira isso, né? A fase silábica, né, se caracteriza por maior consciência fonológica em relação à fase anterior, silábica sem valor, né? Então, a silábica com valor, né, é SCV, né, que é com maior em relação a SSV, né? Então, beleza, né, que é as iniciais ali. Ó, aqui é verdadeiro, né, verdadeiro. A consciência fonêmica só é possível associada ao conhecimento das letras e da relação fonema-grafema. Parece ser verdadeira também. Portanto, é letra B de bola, tá vendo? Então, você já anota isso aí, ó. Já anota para o seu resumo. Tá vendo? Questões bem básicas sobre desenvolvimento linguístico, consciência fonológica na alfabetização. É aquilo que eu falo, que devia estar no alicerce de todo mundo. Mas essa já foi uma perguntinha mais difícil, né? Mais difícil ali, que a galera precisa estar preparada aí para responder. A respeito dos processos de alfabetização e letramento, olha o tema como caiu bastante, né? Leia as definições a seguir e identifique a qual conceito se refere. Olha aí, né? Olha a pergunta aí parecida, alfabetização e letramento aqui, né? Então, processo de aprendizagem no qual se desenvolve a competência técnica de ler e escrever, operação que se ocupa da função social da leitura e da escrita, ação pela qual se utiliza a leitura e a escrita nos mais variados contextos, atividade pela qual se adquire o domínio de um código e das habilidades de utilizar para ler e escrever, né?
Essa é bem básica, né? Aí para você colocar o que é alfabetização, o que é letramento, tá, gente? Então, é aquilo que eu falo, isso aí tá na base do conhecimento, né? Processo de aprendizagem no qual se desenvolve a competência de aprender, né? A competência técnica de ler e escrever é o quê? É alfabetização ou é letramento? Alfabetização. Então, marca um aí, né? Operação que se ocupa da função social da leitura e da escrita é letramento, né? Função social, mais abrangente, né? Não é só aprender a escrever, aprender a entender os contextos, entender os significados, tá? Ação pela qual se utiliza a leitura nos mais variados contextos, também letramento, né? E atividade pela qual se adquire o domínio de um código, né? E das habilidades é a alfabetização, portanto, letra D de dado. Bem, questão aí que você pode já anotar isso no seu caderno sobre alfabetização e letramento para você guardar aí, porque cai toda hora isso. E aqui uma questão da Emília Ferreiro, né, sobre alfabetização. Uma autora também importante aí, que a banca FGV gosta dela, aliás, ela gosta do tema de alfabetização e letramento, como vocês viram, né? Ao interagir com a escrita, a criança desenvolve hipóteses a respeito da lógica desse sistema de representação. Em seguida, a criança submete suas hipóteses a testes e a reformula sucessivamente até alcançar o domínio do sistema alfabético de escrita. Assim sendo, o professor deve supor que a criança é capaz, imitando a mãe que age como se o bebê estivesse falando quando produz seus primeiros balbucios. O professor teria que aceitar as primeiras escritas infantis como amostras reais de escrita e não como puros rabiscos. Agora, hein? Então, considerando o texto, é correto afirmar que sua autora sustenta que a criança lida com a escrita com um código gráfico a ser imitado, adota um modelo de desenvolvimento cognitivo que privilegia a memorização. Gente, falou em Emília Ferreiro, falou em autor contemporâneo, falar de memorização você foge, alternativa erradíssima, né? Defende que a aprendizagem da escrita não é de ordem conceitual, mas sim técnica. Nada a ver com Emília Ferreira isso. Propõe que a aquisição da escrita é uma apreensão da lógica de funcionamento do sistema. Opa! Aqui está bem coerente com o que diz a Emília Ferreira. E acredita que é o meio externo que molda e define a aprendizagem, né? Então, aí, uma questão que é sobre Emília Ferreira, e aí a alternativa é a letra D, né? D de dado, tá? Propõe que a aquisição da escrita é uma apreensão da lógica de funcionamento do sistema, né? E aí não tem nada a ver, que sustenta que a criança, né, um gráfico a ser imitado, modelo de memorização, não, técnica também, não, a Emília Ferreira não fala disso, né, e nem do meio externo é que molda e define a aprendizagem, portanto, é letra D de dado, né, D de dado, aí que tem que ter o conhecimento da Emília Ferreira. E é engraçado, ó, a banca, aqui uma dica, né? Nessa prova ela fez sequências, né, de 3D, então a 19 é D, a 20 é D, então tem que ter muito cuidado aí, né, que a banca que não tem medo da sequência não. Ó a legislação, aí. As opções a seguir apresentam as diretrizes do Plano Nacional de Educação, à exceção de uma, assinale, né? Formação para o trabalho e cidadania, né, frase clássica aí, dos textos, né, da educação, valorização dos profissionais da educação, superação das desigualdades educacionais, construção de institutos federais de ensino e erradicação do analfabetismo, né? Aqui né, correto, está no PNE, está no PNE, está no PNE, está no PNE a letra E, o que não está é construção de institutos federais de ensino. E aí, letra D, ó, 3D seguidos, né, no gabarito. D. Aí o cara fica louco, né? Marca 3D e fala, não, estou errando alguma coisa. Aí já dá loucura na gente, né? Mas a banca não tem medo de sequência, né? Botou 3 Ds na sequência e essa prova tem sequência de 3B, 3A, né? 3E. Nossa senhora, tem uma sequência aqui horrorosa.
sequência de 3Z, depois 2A, e você fica louco, né? Você fala, não é possível, estou errando. Mas aqui, construção de institutos federais não está no Plano Nacional de Educação. Aí a banca gosta dessa exceção de uma, né? Aqui, ó. Aí você tem que estar atento com isso, hein? As opções a seguir apresentam instituições e organismos que atuam como instituições de monitoramento e avaliação periódica de execução e do cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, à exceção de uma, assinale, né? Ministério Público, Ministério da Educação, Fórum Nacional de Educação, Conselho Nacional de Educação e Comissão de Educação da Câmara de Deputados. E aí aquelas instituições que monitoram aí o PNE. Qual a exceção? Qual que não está, né? Aqui o Ministério Público, não tem nada a ver aqui o Ministério Público, né? O Ministério da Educação sim, o Fórum Nacional de Educação, o Conselho Nacional de Educação e a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, sim, eles têm a função de acompanhar o Plano Nacional de Educação, isso está na lei, né? Ministério Público não, está fora aí. 23, ó, perguntas bem curtas e objetivas na legislação, vocês perceberam isso? Curtas e objetivas, né? É uma característica da banca. Um professor percebe que seu aluno continua sendo vítima de violência física, apesar de a direção da escola já ter reunido com a família e esgotado todas as possibilidades de intervenção direta. Considerando a gravidade da situação, a escola deve acionar o Conselho Tutelar, Ministério Público, Defensoria Pública, Juizado de Menores ou Vara da Infância e da Juventude, né? Na verdade, a escola deve acionar o Conselho Tutelar, né? 23A, ó, há 2As na sequência. Essa é uma pergunta mal formulada, né? Mal formulada, porque a FGV também dá umas pisadinhas na bola. Por quê? Se o professor percebeu que o aluno já continuava, a escola já tinha ciência disso, ela já deveria ter comunicado ao Conselho Tutelar, né? Porque é caso de violência, e caso de violência deve ser comunicado ao Conselho Tutelar. Não é a escola que vai esgotar os recursos aí, como está dizendo na questão, né? Então, a pergunta, claro, tem uma resposta, mas ela está mal formulada, porque a escola esgota quando é evasão escolar, quando é repetência, aí sim ela tem que caminhar para o Conselho Tutelar e esgotar as possibilidades de intervenção direta. Neste caso, quando é violência, a escola deve imediatamente comunicar ao Conselho Tutelar. Isso não impede a escola de agir, tá? Mas ela deve dar ciência ao Conselho Tutelar. E não, ela vai tentando resolver. Por quê? Porque pode acontecer uma coisa pior, uma tragédia. E a escola, no primeiro momento, na suspeita, a escola pode suspeitar. Ela deve comunicar, tá? Então, a pergunta foi mal elaborada de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? 24. Sobre os PCNs, analise as afirmativas a seguir. Né? Então, novamente, aqui nós temos a possibilidade de ter as 3, né? E aí uma pergunta sobre PCNs, tá? Então, vamos lá. Os PCNs são documentos situados historicamente, o que implica um processo periódico de avaliação e revisão a ser coordenado pelo MEC. Os PCNs regem objetivos, conteúdos e formas de avaliação da base comum e da parte especificada dos currículos em todo o território nacional. E 3. Cada instituição escolar elabora sua proposta curricular à luz dos PCNs, contextualizando em seu projeto educativo, o que lhe garante identidade pedagógica. Qual está correto? O que está em 1, o que está apenas em 2, o que está em 1 e 3, o que está em 2 e 3 e o que está em 1, 2 e 3. O que você responderia nessa perguntinha também que pegou muita gente, né? Mas a número 2 está errada, né? Eles não regem conteúdos e formas de avaliação da base comum e da parte especificada de todos os currículos, portanto a 2 não está correta, então o que está correto está apenas em 1 e 3, gabarito letra C de casa, né? Então, 1 e 3 estão corretos, a número 2 não está correta. Então, vamos lá para a questão de número 25.
Agora as questões começaram a ficar um pouquinho maiores, né? Com base nos argumentos que fundamentam as leis número 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, que tornam obrigatória a inclusão da história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo oficial da rede de ensino, analise as afirmativas a seguir. A banca gosta muito desse analisar as afirmativas, né? E essas aulas aí da 10.639 você tem no meu canal, né? Você tem lá sobre ECA, você tem lá sobre Plano Nacional, você tem lá sobre BNCC, você tem lá sobre PCNs, né? E aí coloca aqui de novo, 1 apenas, 2, 1 e 2, 2 e 3, 1, 2 e 3, né? Aí o que diz? Pretendem inverter a narrativa eurocêntrica, pois a cultura brasileira é indígena e africana, tá? Constatam que a historiografia sobre o passado brasileiro havia secundarizado a importância da cultura indígena e valorizam o estudo do passado dos africanos como aspecto fundamental para a compreensão da história brasileira, né? Então, quais são as afirmativas que estão corretas, né? Vamos pegar a que está incorreta. A número 1 está incorreta, né? Porque não é objetivo da lei inverter a narrativa eurocêntrica. Não, né? Porque a cultura brasileira é indígena e africana. Também temos aí, né, a parte da nossa influência europeia, principalmente pela colonização dos portugueses, tá? E outros povos que também vieram para cá. Então, não é objetivo inverter, tá? Agora, sim, né, essas leis constatam que a historiografia secundarizou a importância da cultura indígena, né, que temos que valorizar o estudo do passado, dos africanos, por uma questão de compreendermos a nossa história. Então, a 2 e a 3 estão corretas e é a 2 e a 3 apenas, né? A 1 está incorreta, portanto, gabarito letra D de dado, né? Mais uma questão sobre PCNs, né? Essa é uma questão grande, né? Os parâmetros curriculares nacionais constituem o primeiro nível da concretização curricular. São uma referência nacional, é uma referência para o ensino. Estabelece uma meta educacional para a qual devem convergir as ações políticas do Ministério da Educação e do Desporto, tais como os projetos ligados à competência na formação inicial e continuada de professores, a análise e compra de livros e outros materiais didáticos e avaliação nacional. Tem como função subsidiar a elaboração e revisão curricular dos estados e municípios, dialogando com as propostas e experiências existentes, incentivando a discussão pedagógica interna das escolas e elaboração de projetos educativos, assim como servir de material de reflexão para a prática dos professores. Aí o cara lê isso aqui já vai achar que aqui, né, foi lá na outra questão lá sobre PCN, né, e aí pode ter confundido, mas não, né, não tem nada a ver com a avaliação aqui não, tá? Então, ó, considerando o texto acima, é correto afirmar que os PCNs segmentam o conhecimento em disciplinas para separar cada ramo do saber. Aí já falei para vocês, né? DNA da educação. Falou em segmentar, em separar. Você já vê que a alternativa está errada, não tem nada a ver com PCN. Define os conteúdos curriculares das escolas como forma de garantir a qualidade mínima? Também não, né? É um referencial. Entende como finalidade primordial do ensino a transmissão de conteúdos? Falou em transmissão dessa forma assim? Não, né? Estrutura os objetivos de aprendizagem por anos letivos de modo a finalizar os conteúdos em cada etapa? Também não. Compreende os conteúdos escolares para além de fatos e conceitos, incluindo valores, normas e atitudes. Olha como essa é mais ampla, né? E aí eu falo, você tem que sempre observar isso, que a nossa legislação ela busca sempre ampliar, né? Ó, a alternativa mais ampla, uma segmenta, a outra define ali os conteúdos, qualidade mínima, outra transmissão de conteúdo, a outra finalizar o conteúdo em cada etapa. Aí vem aí e fala assim, ó, compreende os conteúdos para além de fatos, ó, além, né? Amplitude, aí sim, letra E, né? Então, é o DNA da educação, isso é importante você entender. 27.
com base nos direitos e deveres em relação a crianças e adolescentes, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, analise as afirmativas a seguir. Questão clássica da FGV é essas 3 afirmativas e 1 apenas, 2 apenas, 1 e 2. Então você tem que treinar esse tipo de questão. Aqui é treinar mesmo, viu, gente? Treinar mesmo, né? Vamos lá. A proteção contra tratamento desumano cabe ao Estado e contra as ações violentas e vexatórias cabe à família. Ó, compartimentou, né? Ah, não, a criança, tratamento desumano é Estado e ação violenta é a família. O que diz a lei, né? É responsabilidade de todos, de todos. Pensa na amplitude, tá? Então a 1 já está errada, de cara. A criação e educação no seio da família, e excepcionalmente da família substituta, é um direito da criança e do adolescente. Opa, parece correto, né? O direito à liberdade garante a busca de refúgio, auxílio e orientação em caso de necessidade. Sim, exatamente isso. Portanto, correta, 2 e 3 apenas, né? 2 e 3 apenas. A criança tem o direito, sim, de buscar refúgio diante, se ela estiver sofrendo alguma violência, enfim, né? Direito ali de auxílio, orientação, também tem o direito de educação no seio da família e, excepcionalmente, em família substituta, tá? Aqui a número 1 está errada porque já dividiu, né? Ah, isso é de você, isso aqui não. Não. Então, tá fora, né? Vamos lá para outro tema que a FGV gosta, que é o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, né? O PNDH. Analise as afirmativas e assinale verdadeiro ou falso. Questão clássica também, o verdadeiro ou falso. Aí a banca gosta muito, né? Ó, tem a possibilidade de todas serem verdadeiras e todas serem falsas. Eu sempre gosto de olhar as respostas para me pensar já a lógica, né? Prevê ações de educação não formal com atuação de movimentos sociais e entidades civis no intuito de sensibilizar e formar uma consciência crítica. Será isso? Vamos pensar, né? Bom, ações de educação não formal, atuação de movimentos sociais e entidades civis, sensibilizar a uma formação crítica. Parece estar ok, parece ser verdadeiro, né? Bem amplo, né? Envolvendo movimento social, entidade civil, consciência crítica também, DNA da educação. Compreende a educação em direitos humanos como aspecto fundamental para a construção de uma sociedade justa, equitativa e democrática. Nossa, justa, equitativa e democrática tem tudo a ver com o DNA da educação, nem vamos mais discutir isso, é verdadeiro de cara. Considera que a educação deve articular a apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e sua relação com diversos contextos. Olha que coisa ampla, né? Com direitos humanos, relação, contexto, o que está no DNA, não, é tudo verdadeiro, é letra E, sem sombra de dúvida, E de escola, E de exato. Olha só, né? Beleza, é V, é tudo V. Vamos lá, leia as alternativas a seguir, né? Olha, o clássico da banca. Então a banca gosta muito do verdadeiro ou falso, das 3 afirmativas, né? E aí ela vai alternando as perguntas, às vezes perguntando está correto, às vezes fazendo como ela fez aqui, ó. As afirmativas acima referem-se às finalidades do ensino. Eu gosto de ler para já ler com o olhar, né? É médio, é infantil, é superior, é fundamental, é de jovens e adultos. Para você já ler com um olhar pensando nas respostas. Prepara para o mercado de trabalho e a continuação de estudos de modo a tornar o educando capaz de se adaptar com flexibilidade às novas condições de educação. Aprimora educando como pessoa humana por meio de formação ética, do desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, né? Consolide e aprofunda os conhecimentos adquiridos em etapas anteriores, possibilitando o prosseguimento dos estudos, né? Se a etapa anterior, gente, não pode ser infantil, né? Não pode, né? Fundamental, né? Também, né? Aí, quem resta? Quem resta aqui? Fala mercado de trabalho. Se é mercado de trabalho, gente, aí você podia ficar em dúvida entre jovens e adultos, médio, né?
mas aprimoro educando como pessoa humana, fundamento, estamos falando de ensino médio, tá? 29, letra A, de ensino médio, né? Ensino médio. Essa questão aqui, né, gente, claro, é ensino médio, mas ela poderia também ser um pouquinho melhor elaborada, né? Melhor elaborada, tá? Mas tudo bem, né? É ensino médio mesmo, não pode ser nem superior, né? Então, bom, leia o trecho a seguir. O Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece a necessidade de fabricação de produtos, equipamentos e dispositivos que promovam de modo funcional a participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, a vida social com autonomia, independência, qualidade e inclusão. O trecho acima refere-se ao conceito de projeto acessível, desenho universal, tecnologia assistiva, mobilidade reduzida, arquitetura inclusiva. O que está falando aqui? Ó? Necessidade de produtos, equipamentos, dispositivos, né? Portanto, estamos falando de tecnologia assistiva, gabarito letra C, de casa, né? Essas duas últimas questões eu acho que elas podiam ser melhor elaboradas, mas enfim, né, a banca fez assim, né, eu acho que é uma questão que dá para você, né, fazer um estilo melhor aí de questão, mas tudo bem. Então, gente, ó, nós vamos parar por aqui, porque depois nós vamos continuar com fundamentos da educação, tá? E aí, mas já deu para você ter uma ideia aí um pouco do tipo de prova da FGV, né? Já deu para você. E eu também estou disponibilizando a outra aí para você, a de Angra dos Reis também, vai estar o link aí para você dar uma olhada e já começar a se preparar para as provas da FGV. Vocês viram que não é todo esse bicho de 7 cabeças também não, né, gente? Precisa entender o jeitão dela, mas dá para levar, tá bom? Grande abraço, até a parte 2 do vídeo.